Olá, eu sou a professora Fabiane Farias. Sejam bem-vindos a mais uma aula, então, do 9º ano de Matemática. E a nossa aula de hoje nós vamos falar sobre medidas de centralidade. Então acompanha comigo aí na sua tela. Então vamos falar sobre gráficos e tabelas aqui primeiramente. Então os dados estatísticos, eles podem ser compreendidos como um conjunto de números em que cada um deles está associado a alguma das categorias analisadas. É bastante conveniente apresentar esses dados em formas de tabelas, a fim de melhor compreender a leitura das informações implícitas e explícitas sobre o objeto de estudo analisado. Então observe aí uma tabela, né, como modelo aí para a informação que nós estamos trazendo. Então, a tabela acima, ela trata do faturamento de alguns clubes, né? Então, perceba que, assim como os gráficos, a tabela permite uma leitura rápida e uma visualização concomitante de todos os dados analisados, certo? Então, nós temos aí alguns clubes, né? O seu país de origem e o valor do faturamento em milhões de euros aí. Então, ainda falando sobre gráficos e tabelas, nós temos aí, né, mais uma tabela. E precisamos que ao estudarmos tabelas, nós saibamos aí o conceito de frequência absoluta, certo? Então observe essa tabela apresentada aí ao lado, né, que nos apresenta o número de acertos de questões em uma prova. Então observem que, por exemplo, 204 candidatos acertaram 5 questões. Então dizemos que 204 é a frequência absoluta desse dado acertos em 5 questões. Portanto, frequência absoluta é o número de vezes que um dado se repete. Então, quando lidamos com um conjunto de dados, nós podemos adotar algumas medidas de centralidade. O que é uma medida de centralidade, né? É uma medida, né, um único número que representa todos esses dados. Então, uma dessas medidas de centralidade é a média, né? Frequentemente usada em jornais, né, em revistas, né, em notícias. Também há outras duas importantes aí, medidas que veremos nessa aula, que é a mediana e a moda. Então, falando de média aritmética, nós vamos considerar um conjunto de dados, né? Pense realmente como um conjunto de números, tá? Então, a média aritmética desses números é uma medida, né, de tendência aí que será definida pelo quociente, ou seja, a divisão, né, entre a soma de todos esses números pela quantidade de números, né, de dados aí. Então, vamos começar aí observando qual é a média aritmética dos números 2, 3, 5, 8 e 2. Então, a média aritmética, como vimos aí anteriormente, é dada pela divisão, né, entre a soma de todos esses x, né, esses números aí, dividido pela quantidade de números, que nós estamos chamando aí nessa formulazinha de n, né? Então, a média aí, neste caso, vai ser o somatório de 2 mais 3 mais 5 mais 8 mais 2, dividido para 5. Então, esse somatório é igual a 20, dividido para 5, nós temos 4. Então, quer dizer que a média aí desse conjunto de dados é igual a 4. Então, isso significa que poderíamos trocar todos os números do conjunto por 4, né? E mesmo assim, a soma dos 5 números, né, dos 5 números, ainda resulta em 20, já que 4 vezes 5, né, é igual a 20. Então, dizemos que, em média, cada elemento desse conjunto vale 4. Então, essa é a ideia pura aí, né, de média aritmética. Agora, nós vamos associar isso a um conjunto real de dados. Então, ainda falando de média aritmética, vamos para mais um exemplo. Considere um aluno aí matriculado no 9º ano da rede pública do estado do Acre que obteve as seguintes notas em cada componente curricular no 3º bimestre. Qual foi a nota média desse aluno, né? Então, temos aí as disciplinas e sua respectiva nota. Então, a nota média desse aluno vai ser o somatório de todas as notas, né, que dá 83,5, dividido para 10, que é a quantidade de disciplinas aí. Então, também, respectivamente, a quantidade aí de notas, né, que é igual a 10. Então, dividindo 83,5 para 10, temos 8,35, que é a média do aluno. Então, assim, podemos dizer que a nota média desse aluno por disciplina, né, foi de 8,35. Ou seja, se ele tivesse tirado 8,35 em todas as matérias, ele obteria a mesma soma total das notas, né, de que de fato tirou. Então, além disso, a amplitude de suas notas foi de 3,5, né? Ou seja, suas notas variaram entre 6,5, né, que foi a menor nota que ele tirou, e 10, que foi a maior nota que ele tirou, né, que foi em inglês e em história. Então, a amplitude ela vai ser dada aí pela diferença entre o menor valor e o maior valor, certo? Então, falando de moda, a moda é uma medida de centralidade que está ligada à frequência absoluta dos dados, né? Então, trocando em palavras miúdas,
é o valor que se repete mais vezes no conjunto de dados. Então, por exemplo, se temos um conjunto de dados quaisquer, né, nós temos aí um conjunto oferecido aí para vocês, repare que o número 3 é o número que se repete mais vezes nesse conjunto, né? Então, dizemos então que 3 é a medida da moda desse conjunto de dados, né? Então, observe uma tabela aí que aparece, né? Então, qual seria a moda do número de gols marcados por esse time, né? Nós temos aí na tabela, né, oferecida os gols marcados e a quantidade de partidas aí. Então, qual seria a moda do número de gols marcado por esse time, né? Então, a quantidade de partidas associada a cada gol é, no caso, a frequência absoluta dessa quantidade de gols, certo? Então, portanto, a moda seria 0 gols, né, que teve a maior quantidade aí de partidas, né, relacionada a essa quantidade de gols marcados, certo? Então, ainda falando de moda, quando trabalhamos com moda, devemos tomar alguns cuidados importantes. Quando em um conjunto de dados todas as categorias possuem a mesma frequência, dizemos que essa amostra de dados é amodal, ou seja, não possui moda. Quando, por exemplo, duas categorias possuem as maiores frequências, ou seja, são iguais entre si, dizemos que trata-se de uma amostra bimodal, né? E assim por diante. Então, nós temos aí mais uma tabela, né? A moda das medidas da altura aí seria 1,10, certo? 1,10 metros, né? 1 metro e 10 centímetros. Porém, a amostra dos pesos é amodal, certo? Pois todos os valores indicados aí possuem frequência igual a 1. Tudo bem? Muito bem, vamos falar então de mediana. A mediana é uma medida de tendência central, né, da estatística, que corresponde ao valor central de um conjunto de valores ordenados. Então, seja um conjunto de dados formado por n valores numéricos, se n for ímpar, a ordem do termo central é dado por n mais 1 dividido para 2. Já se n for par, devemos tomar como mediana desses dados a média aritmética entre os termos ocupantes aí das posições n sobre 2 e n sobre 2 mais 1, né? Então, é importante que esses cálculos sejam analisados, né, após o ordenamento dos dados em ordem crescente ou decrescente também. Então, vamos exercitar um pouquinho. Pouco tem se falado sobre a pandemia do novo coronavírus no continente africano. Abaixo tem-se um gráfico aí que informa sobre infectados e mortos em alguns países do continente em questão. Se baseando aí nesse gráfico, né, determine a média, moda e mediana do número de mortos nesses países. Então, observe o gráfico apresentado aí. Nós temos aí os países mais afetados no continente, né, que aparecem aí também no mapa. Bom, então note que o conjunto de valores da nossa amostra é 0, 1, 2, 5, 8, 12, 29, 31 e 40, certo? Note que nenhum valor se repete, portanto, temos uma amostra amodal, né? Não temos moda aqui. Então, ao todo, nós temos 9 dados aí, né, oriundos dos 9 países analisados. Como a quantidade de dados é ímpar, a mediana dos mortos por Covid-19 nesse país é o termo de ordem 9 mais 1, né, dividido para 2. Ou seja, 9 mais 1, 10, dividido para 2, então, vai ser o termo aí da ordem, né, na ordem número 5, na posição 5. Portanto, após o ordenamento, né, os termos aí, né, vão ser organizados, né, em ordem crescente ou decrescente, e aí nós teremos a mediana, né, ocupante aí na 5ª posição. Então, no caso, a mediana desses dados aí, se observarmos, né, a 5ª posição vai ser igual a 8. E a média aritmética, basta que somemos todos os valores informados e que sejam divididos aí posteriormente por 9, né? Esse somatório deve ser dividido para 9. Então, somando tudo isso aí, dividindo para 9, nós temos 14,22 de média aritmética. Então, por hoje, nós vamos encerrar nossa aula. Hoje nós aprendemos sobre as principais medidas de centralidade de um conjunto de dados, né, que é a média, a mediana e a moda. Essas medidas, elas servem para análise do conjunto de dados e possibilitam também uma compreensão considerável dos dados analisados. Então, para mais informações desse tipo, não deixe de assistir novamente essas aulas na nossa plataforma Edux. Se você ficou com alguma dúvida ainda referente a esse conteúdo ou outros conteúdos vistos aqui, e não deixe também de assistir as nossas próximas aulas aqui. Até mais, bons estudos!